Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.350 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e que têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história do reino da Cólquida. Esse reino que é muito conhecido na mitologia por ter sido o reino do rei Aetes e também o local onde ficava o velocino de ouro que dava prosperidade a quem o possuísse e que foi alvo ali do Jasão e os argonautas que foram até lá para roubá-lo. Mas esse reino existiu de verdade, né, também dentro da nossa história, e que foi um reino que foi a origem da Geórgia, com as várias tribos que ocuparam aquela região e que foram os primeiros habitantes do que um dia seria a Geórgia. Então vou contar essas histórias para vocês hoje, mas antes de eu contar tudo isso, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias sagas e mini sagas espalhadas por aí na videoteca do Zelota, tudo organizada nas playlists. E esse aqui são um vídeo dos especiais que eu trago a cada meta batida. A nossa próxima meta ainda é de 3.850 inscritos, conto com vocês. Me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e assistirem ao meu quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui no YouTube, lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos à história do reino da Cólquida. Bom pessoal, a Cólquida ela data do século 13 a.C. e foi governada pelo primeiro povo de etnia georgiana. O nome dos colquianos foi utilizado como um termo para nomear as tribos conhecidas como tribos cartavélicas. Bom, cartavélicas eram tribos que falavam esses idiomas, que era o cartavélico, né, que era inclusive a língua oficial falada pelos colquianos. Bom, os colquianos são ancestrais dos georgianos, assim como outras tribos que fizeram parte da região da Cólquida, como os suanos e dos zans, que eram conhecidos pelos romanos como zanebes, que assim era chamado em latim. Bom, eles ocuparam o Cáucaso na Idade do Bronze e ocuparam a região referente ao ocidente da Geórgia, e os distritos russos de Sochi e Tuapse, assim como as províncias turcas de Artvin, Rize e Trezibonda. Inclusive Trezibonda vai ser a principal cidade aí do reino da Cólquida. Bom, segundo o historiador de origem georgiana, mas nascido na Rússia, Cyril Talmanov, ele diz que a Cólquida foi o primeiro reino do Cáucaso e não foi um reino proto-georgiano, mas o primeiro reino georgiano. Para quem acompanha a saga bizantina já viu ali que existiu o reino da Geórgia, que foi fundado ali pela Idade Média. Bom, agora vamos ver um pouco das origens da Cólquida, seja a mitológica, a histórica, que são aí difundidas. Bom, existe uma história com relação a Cólquida, que Cólquida seja um nome derivado de uma palavra, um nome urartiano, que era Culha. No final do século 8 a.C., o rei de Urartu, que era o Surdares II, ele escreveu sobre a sua vitória contra Culha em uma estela. Mas não se sabe o local exato de Culha, mas especula-se que ela tenha ficado ali no oeste da Geórgia. Já na Grécia Antiga, o nome Colque é utilizado para nomear uma região que foi descrita por Ésquilo e por Píndaro. Escritores anteriores a eles falavam de um povo chamado Colquiano e que tinha um rei que se chamava Aetes e que havia fundado uma cidade, a cidade de Aea, que era a capital do reino. E essa cidade, Aea, é a atual cidade de Katasse, na Geórgia. Bom, a região mais oriental do Mar Negro era o lar da cultura mais bem desenvolvida da Idade do Bronze, que era a cultura colquiana. E a cultura colquiana influenciou uma outra cultura, que era a cultura Coban.
Bom, em algumas partes da Cólquida, o desenvolvimento urbano foi bem avançado no final do segundo milênio antes de Cristo, com o desenvolvimento da fundição do metal, que acabou sendo fundamental para a agricultura. O desenvolvimento agrícola, que também foi favorecido pelas planícies férteis e também pelo clima ameno. Bom, o reino da Cólquida ele era habitado por várias tribos que viviam ao longo das margens do Mar Negro. Então, entre essas principais tribos estavam as tribos dos Maquelonos, dos Eníocos, Cálibes, Tibaremos, Suanos, Mocínecos, Macrões, Masquécia, que chegará até a sua independência, os Apsílios e os Abecácios, que fundaram o seu próprio reino no século XI d.C. Heródoto descreve os colquianos como um povo de pele escura e cabelos lanosos, que seria ali aquela textura de lã, exatamente como era o povo do Egito. Só que ele também diz que os colquianos, assim como os egípcios e os etíopes, foram os primeiros a usar da prática da circuncisão, reafirmando que os colquianos tinham origem egípcia e que eles herdaram essa prática dos egípcios durante as campanhas do rei egípcio Sesostris III. Bom, essa teoria foi altamente rebatida por historiadores modernos, pois não existe a certeza de que Heródoto realmente esteve na Cólquida ou também no Egito. Já Plínio Velho dizia que os colquianos tinham seus próprios reis e que o rei Sesostris III, o rei egípcio, que foi o primeiro rei a fazer uma campanha na Europa, foi derrotado na Sítia pelos colquianos e que ele lutou contra o rei de Cólquida, o que confirma que Cólquida não tinha apenas seus próprios reis, mas que também era uma nação poderosa. Já o geógrafo grego Pausanias afirma que o primeiro rei dos colquianos foi Aetes, e Aetes foi um rei mitológico grego. Bom, falando em mitologia, na mitologia grega, Cólquida era a terra de Aete, de Medeia e do Velocino de Ouro, assim também como dos Calcotauroi, que eram touros cuspidores de fogo, ou também conhecidos como touros colquianos, que Jasão teve que enfrentar em sua viagem com os argonautas em busca do Velocino de Ouro. Bom, também reza a lenda de que as amazonas citas vieram de Cólquida. De acordo com a mitologia grega, Cólquida também era uma terra rica e misteriosa, e lá ficava o bosque sagrado do deus da guerra Ares. Foi onde também o rei Aetes pendurou o Velocino de Ouro, que foi roubado ali por Jasão e os argonautas. Também era a terra de Prometeu, que roubou o fogo, levou o fogo dos deuses para os homens, e por isso ele foi punido por Zeus, sendo acorrentado em uma montanha, onde lá uma ave de rapina, mesmo a águia, devorava o seu fígado durante o dia. Pelo fato dele ter a imortalidade, o fígado regenerava durante a noite, e no dia seguinte aquela águia iria novamente devorar o fígado dele, e ficou nesse ciclo aí, bom, durante muito e muito tempo. Então, partes aí da mitologia. Bom, com relação à economia, bom, o principal produto de exportação de Cólquida era o painço, e também eles tinham a produção do trigo, que era exportado por via marítima. A planície também fornecia pastagem para bois e cavalos, e o pântano era um lugar para aves aquáticas e também os fazões. E esses fazões eram exportados para Roma, e lá se tornaram um símbolo de luxo que era condenado ali pelos moralistas romanos. Bom, Cólquida também fornecia escravos para o Império Aquemênida, e escravos colquianos também foram encontrados na Grécia. Bom, o reino da Cólquida entrou em guerra com outras nações vizinhas e conseguiu até o território de Diauerri, que era um povo que vivia no nordeste da Anatólia na década de 750 a.C. Mas depois os colquianos perderam várias províncias para o rei Sardures II
de Urartu, incluindo a cidade de Ildemussa, nas guerras de 750 a 784 e de 744 a 742 a.C. Depois foram derrotados pelos Cimérios e pelos Citas, entre as décadas de 730 e 720 a.C. Depois teve a invasão assíria e, por fim, a chegada do Império Aquemênida, que dominou o território da Cólquida no século 6 a.C. Bom, as tribos que viviam no sul da Cólquida, como os Macrões, Masquécia e Marres, eles foram incorporados ao Império Aquemênida, formando o 19º distrito fiscal, que assim era chamado por Heródoto, e a Pérsia dividia-se em 20 distritos que pagavam tributos aos persas. Bom, enquanto as tribos do norte se submeteram voluntariamente aos persas, enviando 100 meninos e 100 meninas a cada 5 anos como tributos. Em 400 a.C., os 10.000 mercenários do jovem Ciro, com esse Ciro jovem, que eram formados ali em grande parte por gregos, eles chegaram até Trezibonda e tiveram uma batalha contra os Cólquidas, e os Cólquidas foram derrotados. Ciro seguia uma campanha contra o seu irmão Artaxerxes II pelo trono, e que ele acabou também sendo derrotado. Isso resultou também na perda da Cilícia, como a gente viu na semana passada na história do reino da Cilícia. Bom, a influência que a Cólquida sofreu do Império Persa, com aquele vasto comércio, acabou acelerando o processo socioeconômico das terras da Cólquida. Depois de algum tempo, o povo da Cólquida conseguiu derrubar a autoridade persa e recriar o seu reino independente na parte ocidental. E o rei governava com o auxílio de governadores, tendo ali aquele mesmo sistema utilizado pelos persas. Bom, tivemos também agora a fase do reino do Ponto. Mitrídates VI do Ponto conseguiu conquistar a região da Cólquida. Então ele deu para o seu filho Mitrídates governar esse território. Mas após suspeitas de Mitrídates conspirar contra o próprio pai, ele não apenas perdeu o cargo, como também foi executado. Eu conto um pouco dessa história no vídeo sobre o Mitrídates VI. Bom, durante a terceira guerra mitridática, Mitrídates VI ele escolheu seu outro filho, chamado Macares, para se tornar o rei do Bósforo e da Cólquida, mas este não ficaria muito tempo no trono, pois o Mitrídates VI foi derrotado pelos romanos em 65 a.C. Pompeu Magno acabou tirando o Macares do trono e colocou um governador chamado Aristarco da Cólquida, que reinou entre 63 a 47 a.C. Já na queda de Pompeu, após a sua guerra civil contra Júlio César, Farnaces II do Ponto, que era filho de Mitrídates, ele aproveitou-se da situação em que Júlio César estava no Egito, lá com a Cleópatra, e aí ele tomou a Cólquida, a Armênia e uma parte da Capadócia, derrotando Quineu Calvínio, que era um general e fiel escudeiro de Júlio César. Então Júlio César teve que ir até a Cólquida para resolver a situação, e o reinado do Farnaces não durou muito tempo. Bom, então Júlio César acaba colocando Polemon I do Ponto como rei cliente de Roma, e Cólquida agora fazia parte do reino do Ponto e do Bósforo. Após Polemon I falecer, a sua esposa Pitodorida do Ponto assumiu o trono, mas o Bósforo foi retirado ali dos seus domínios. O seu filho e sucessor Polemon II do Ponto foi forçado a abdicar do trono por conta de Nero, que acabou tornando ali o Ponto e a Cólquida como parte da província da Galácia em 63 d.C. E posteriormente, não só o Ponto como também a Cólquida fizeram parte da província da Capadócia em 81 d.C. Bom, apesar das fortalezas serem ocupadas pelos romanos ao longo da costa
do Mar Negro era uma defesa meio frouxa. Aquele ano de 69 depois de Cristo foi o ano em que Nero havia tirado a própria vida. Então foi um ano confuso em que 4 pessoas reinaram Roma. Foi um ano com 4 imperadores. Então o povo do Ponto e da Cólquida aproveitaram para se rebelar contra Roma e tiveram a liderança de Aniceto. Aniceto, que era um pirata, um aventureiro, e que chegou até Cólquida com o pretexto de que estava sendo apoiado por Vitelo. Vitelo foi um dos 4 imperadores que reinaram Roma nesse ano de 69. Ele reinou por 8 meses. Tudo começou ali com Galba, que era um senador romano, e vai encerrar com o Vespasiano, que estava naquela revolta judaica e que acaba retornando para Jerusalém para botar ordem na casa. Inclusive são os homens de Vespasiano que vão conseguir derrotar o Aniceto, e o Vespasiano se torna o imperador romano. Na verdade, ele já era imperador romano nessa época. Bom, esses territórios eram constantemente atacados pelas tribos georgianas e não aceitavam aquele domínio romano. E as principais tribos eram as tribos da Suanécia e também de Eníocos. Mas eles depois acabaram fazendo um acordo com Roma e formaram ali os seus reinos clientes, tendo uma certa independência e pagavam tributos anuais. Com relação à questão religiosa, o cristianismo ele começou a se espalhar pela Cólquida através dos discípulos de Cristo. Tem os relatos aí das passagens de André, de Simão, o Zelote, e também de Matias, aquele que foi o escolhido através da sorte para substituir o Judas Iscariotes. Bom, todos eles são santos aí na Igreja Católica. Bom, o helenismo, o paganismo local e também o mitraísmo, que era uma religião oriunda de Roma, mas era também na Grécia, foram ali muito difundidas pela Cólquida até o século IV. Vários povos passaram por esse território, até por fim os godos, que estavam vivendo na Crimeia e procuravam uma nova casa, um novo território para viver. Então eles tentaram invadir a Cólquida em 253 d.C., mas acabaram sendo repelidos por uma guarnição romana que estava em Pitsunda. Bom, depois da queda do Império Romano, a Cólquida passou a fazer parte do Império Bizantino. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver a segunda parte da história do Andrônico Comeno, Andrônico I. Essa história deu muito o que falar aí no primeiro vídeo. E também, claro, amanhã tem Curta com o Zelota lá no IGTV, falar um pouco sobre essa parte mitológica aí do Jalzão e os Argonautas. E também teremos na sexta a enquete para o nosso especial de 3.400 inscritos. Enquete que estará aqui na aba Comunidade e também lá no Instagram. Então a gente se vê no sábado na saga bizantina. Para quem assiste a saga bizantina, quem não assiste, fica o convite aí para vocês darem uma conferida, que tem histórias muito boas, inclusive já vimos até sobre esse reino da Geórgia. Então vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até lá, falou pessoal.